A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos de volta e hoje com muita novidade, né? Estamos iniciando um novo trimestre, terceiro trimestre, para a glória de Deus, e estamos aqui todos firmes e fortes na presença do Senhor, com muita determinação de levar o melhor de Deus para as nossas crianças. Lembrando a vocês que as aulas de EBD é uma forma de nossos alunos serem discipulados, e é um discipulado muito importante, bem preparado. Então vamos conscientizar os pais dessas crianças, não é? A trazerem elas para a EBD, para que se cumpra o que diz a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, porque ela vai crescer e não se desviará dele. Então, o que vai sustentar as nossas crianças é a palavra de Deus, é o ensino genuíno das Escrituras, é levar o conhecimento bíblico de forma dinâmica, de forma que ela realmente venha a compreender. E interessante, estamos com a irmã Gláucia hoje aqui conosco. Amém. Paz do Senhor. Amém. Tem muita novidade, viu, irmãos? Porque nós estamos aqui com a nossa comentarista da lição de maternal. Ela hoje, tem aí muitas novidades. Isso é muito raro, viu? Você está com a comentarista para a glória de Deus, não é? Tudo é por ele, para ele, para ele. Então estamos aqui com a nossa irmã Gláucia, que também irá falar sobre a lição de maternal, que ela mesma escreveu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a lição de Jardim de Infância. O tema geral é aprendendo a fazer boas escolhas. Como é importante isso para a vida da criança? Imagina uma criança de 5 e 6 anos, que é aquela criança que está saindo daquela fase do egocentrismo, de querer tudo para si. E aí, ela vindo para a escola dominical, ela vai estudar esse tema que é de suma importância. E na contracapa da nossa lição, também veio uma observação bem importante, e que isso já faz parte da nossa realidade enquanto ser humano, em toda a sociedade, seja igreja ou qualquer espaço social onde você vá. Vamos encontrar pessoas com deficiência, crianças com deficiência, que precisam também serem discipuladas e aprender a palavra de Deus. Então, na nossa lição, tem também aqui algumas dicas, estratégias práticas de inclusão para crianças com necessidades especiais. Então, aqui é algo muito objetivo, mas que a gente precisa se aprofundar para realmente fazer a inclusão. Lembrando, queridos professores, que a pessoa com deficiência, não é ela que precisa se adaptar ao meio, mas somos nós, considerados normais, que precisamos adaptar o espaço a elas, nos adaptar a elas, saber como lidar com elas e dar vez e voz a elas, certo? Isso é lei. Além de ser um ensino bíblico, um ensino de Jesus, que ele é o nosso maior exemplo de inclusão, isso é lei, está na Constituição brasileira, e nós, enquanto servos de Deus, precisamos seguir e obedecer às leis. Então, olha, precisamos nos preparar. Então, tem muita coisa a ser estudada, muita coisa a ser vista, né, irmã Gláucia? Isso. Olha só, no sumário da lição do Jardim de Infância, nós temos a história de Isaac. Isaac é um bom amigo. Por que será que Isaac é um bom amigo? Trazendo presentes para o Papai do Céu. Que presentes foram esses, não é? Josafá escolheu ser fiel, e assim segue vários exemplos que relata sobre como você ser um amigo de Deus, como você vai conseguir fazer boas escolhas, e com certeza você tendo um excelente planejamento, plano de aula, né? Que agora a gente não tem mais desculpa. Mas como fazer? Olha, na última capa da lição, na última folha da nossa lição, página 64, traz aí um plano de aula onde você deve fazer, tá? Isso aqui
Se o professor é um professor dedicado, ele não vai para a sala de aula dele sem levar o seu plano de aula. Então, isso aqui é de suma importância. Irmãos, já que a gente escolheu, colocamos a mão no arado, então a gente precisa realmente ensinar com muita dedicação. Então, nós temos aqui muita coisa boa. O bom das nossas lições da EBD é que elas já trazem tudo prontinho, o objetivo da lição, não é todo o passo a passo que o professor deve fazer. Da mesma forma, a lição dos juniores, que são para crianças de 9 a 10 anos, não é? O tema central é verdades que Jesus ensinou. Então, as crianças de 9 a 10 anos, crianças que estão naquela fase, né, de muitas interrogações, de muita curiosidade. Então, olha só, eles vão trabalhar também um tema de suma importância, a lição sobre o reino de Deus, a lição da oração, a lição das duas casas, a lição da tempestade, que às vezes são várias histórias bíblicas bem conhecidas deles, mas que quando você orar ao Senhor, pedir um direcionamento a Ele, mesmo que você vá contar a história da casa que foi construída na areia e da casa que foi construída sobre a rocha, nessa lição vai ter algo muito importante para o crescimento espiritual, tanto nosso enquanto professor, como de nossos alunos. Então, não esqueçam, a gente precisa orar, pedir a Deus que Ele nos direcione a cada domingo desse trimestre para a gente saber o que levar, que alimento vamos oferecer às nossas crianças. Lembrando também a vocês, não levem nada para a sala da EBD que não esteja condizente com a palavra de Deus. Mesmo que seja uma dinâmica, mas isso não tem nada a ver, mas isso não tem nada não. Se não está baseada na palavra de Deus, tem sim, e a gente não pode fazer isso. Mas para animar mais um pouquinho a aula, não. Quem anima a nossa aula é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a obra é dele. Então, ele tem ciúmes da obra, mas se a gente se debruçar sobre a palavra de Deus, estudar a nossa lição, com certeza, queridos professores, você vai ter uma aula que vai surpreender a iniciar de você mesmo, vai ser algo sobrenatural de Deus e muitas crianças você irá alcançar para o reino de Deus, não é isso, irmã Gláucia? É verdade. E nós estamos também, Rosilene, com duas lições importantes, que é a lição da faixa etária de 3 a 4 anos, maternal, e também a lição de primários, que é da faixa etária de 7 e 8 anos. Então elas estão bem alinhadas. Por quê? Porque o maternal vai falar durante esse trimestre do livro de Atos dos Apóstolos. Falar do livro de Atos é falar do início, do princípio da igreja, levando a palavra de Deus, mostrando às pessoas a importância do evangelho, e também é o livro dos milagres. São muitos milagres que aconteceram no livro de Atos ali, contados e narrados pelos apóstolos, como também é o envolvimento do missionário Paulo, que aqui também a lição de primários vai falar sobre Paulo e traz as aventuras de um grande missionário. Então, toda a trajetória de Paulo está no livro de Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos e a vida de Paulo vão estar bem alinhados na lição de maternal e na lição de primários. Lembrando que essa lição de Atos dos Apóstolos, ela já traz todo um planejamento, traz o conteúdo da lição, ela traz os objetivos, a importância de fixar o versículo de memorização para as crianças aprenderem, compreenderem e fazer a aplicação diária. A importância da história, ela se torna efetiva quando a criança aplica no seu dia a dia. Então, se a criança conhece a história de Paulo, sabe que ele foi um missionário, então nós vamos colocar em prática com a criança as práticas de evangelização criativa para que a criança leve o evangelho para os coleguinhas da escola, para as famílias, para o vizinho, para os amigos e aqueles que estão ao seu redor. Então, o quanto é importante trazer a palavra ao coração
da criança e fazer com que ela aplique no seu dia a dia, na vida diária, não somente dela, mas da família que está lá com ela. Às vezes a família nem é crente, né? A gente sabe que muitas crianças não têm os seus pais cristãos, mas as crianças levam a sementinha da palavra de Deus através das aulas que são ministradas na escola bíblica dominical. Então, professor, você é responsável em semear no coração das crianças a palavra de Deus. Se Deus te deu essa missão, esse chamado, foi o Senhor que te constituiu para estar à frente de uma classe de escola bíblica dominical. Leve a sério a missão que você tem, porque não é somente chegar e envolver o tempo com coisas que são passageiras, mas aquele tempo, aquele momento que Deus te deu para estar com essas crianças é para levar a mensagem do Evangelho ao coração das crianças. Então são muitas dinâmicas, são muitas práticas que hoje não tem como a gente focar mais nisso aí, mas na leitura, no dia a dia da lição, leia com antecedência, busque conhecer mais, faça estudos da palavra, consulte na internet, dicionário bíblico, livros de apoio, para que você possa estar cada vez mais fortalecida para que essa aula passe antes por você, para que depois passe pelas crianças. Nós precisamos vivenciar a aula para depois passarmos para as nossas crianças. Então, que vocês tenham um bom trimestre, que esse trimestre seja um trimestre cheio da presença de Deus, tocado pela presença de Deus, renovado pela presença de Deus. Cada aula seja uma semente lançada, que cada aula seja uma colheita, que cada aula seja uma transformação. Porque o poder do Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele vai aonde não podemos ir. E essas crianças estão aí todos os domingos, ouvindo a mensagem do Evangelho através das nossas lições, e que essas lições tragam cada vez mais a eficácia do poder de Deus na vida delas, para que elas possam testemunhar, assim como em Atos dos Apóstolos, eles testemunharam. Eles saíram para fora, eles compartilharam o Evangelho. Eles não ficaram ali dentro de quatro paredes, né, Rosilene? Mas eles foram além, eles levaram o Evangelho, eles levaram dons espirituais, eles oraram para Jesus batizar com o Espírito Santo e foram muitas pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho. Então, que traga ao seu coração um trimestre repleto da graça e da misericórdia do Senhor. Deus abençoe. É isso aí. E até a nossa próxima aula.